Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todo mundo. E olha, eu voltando aqui com mais um vídeo da Palavra do Senhor para vocês. E nós ainda estamos naquela série dos atributos de Deus e já estamos quase acabando, hein? Hoje é o 15º vídeo, onde nós vamos falar que Deus é a essência da graça. Já estamos acabando e conhecendo um pouquinho só mais a respeito desse nosso Deus maravilhoso, que, como eu sempre digo, esse Deus é infinito e não dá para falar exatamente todas as coisas, todos os atributos, todas as características deste Deus. Mas um pouquinho ele nos deixou, colocou no meu coração estar falando com vocês sobre esses 16 atributos. E para quem está chegando agora, é uma série, tá bom? São 16 atributos de Deus. Hoje é o 15º vídeo e nós temos aqui no canal os vídeos anteriores já postados para vocês. Vou falar por cima os atributos para que vocês se situem onde é que nós estamos. Os atributos de Deus, como eu disse, 16 atributos que nós vamos falar. O primeiro, ele é pessoal. O segundo, ele é zeloso. O terceiro, ele é justo. O quarto, ele é soberano. O quinto, ele é onipotente. O sexto, ele é bom. O sétimo, é eterno. O oitavo, é misericordioso. O nono, é imutável. O 10º, ele é a verdade. O 11º, ele é santo. O 12º, onisciente. O 13º, onipresente. O 14º, ele é longânimo. O 15º, ele é a essência da graça, que é o vídeo de hoje. E o 16º, ele é amor. Então nós estamos falando sobre esse Deus maravilhoso, eterno, soberano, o grande eu sou. Estamos conhecendo mais um pouquinho a respeito dele. E hoje nós vamos começar falando a respeito justamente da graça no dicionário. O que é graça no dicionário? Graça, e eu deixando aqui do lado para vocês, tá? Oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém, dádiva, de graça. Aquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, sem custos. Ajuda de Deus que oferece aos homens para que eles alcancem a salvação, bênção divina e graça do perdão. Muito legal isso, né? Pois é o nosso Deus. Ele nos oferece a graça. O que é justamente essa graça? Um dom imerecido, alguma coisa que ele nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós conseguimos receber esta graça. Apesar da graça não estar condicionada a nada, nós vamos ver isso aqui no texto. Ele dá porque ele é bom, e nós já vimos essa característica desse nosso Deus. Ele é bom, é o 6º vídeo, dá uma olhadinha lá. Mas todas as características do nosso Deus, todas essas qualidades e atributos são todas maravilhosas, né? Então a graça é uma coisa que ele nos dá para a salvação, para todo mundo. Ele trouxe isso para a humanidade, mas nós só conseguimos usufruir dessa graça quando estamos debaixo da unção e debaixo da proteção ou debaixo da salvação através de Jesus Cristo, tá bom? Então, graça e misericórdia são parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Elas tiveram a origem em uma mesma pessoa. Claro, nosso Deus origina todas as coisas. A graça, a misericórdia, ela não nos dá aquilo que merecemos. A graça nos dá aquilo que não merecemos. Deu para entender, né? Ela inclui um favor, exatamente, é um favor que nós não merecemos. Uma aceitação não esperada de amor incondicional. Amor incondicional é o que Deus tem por nós. Tanto que mandou seu Filho único para nos salvar e para morrer por nós. Que não tínhamos chance nenhuma de sermos salvos se não fosse através da segunda pessoa do nosso Deus. Vamos ler então a Bíblia. Como sempre, eu com a Bíblia aqui do lado e dei uma imprimida para a letrinha ficar maior. João 3:16 e versículo sempre aqui do lado. Para quem ainda não conhece como são os meus vídeos, eu deixo o versículo aqui do lado para vocês irem acompanhando e não se perder, tá bom? João 3:16, onde diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e que maneira, hein? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente isso. Nos deu de graça a salvação. Nos deu a possibilidade de estarmos diante dele. Porque sem Jesus Cristo, jamais, por causa do pecado, nós poderíamos entrar diante da presença desse nosso Deus poderoso, que é santo. E santo é uma qualidade do nosso Deus que nós já lemos também, né? É o 11º vídeo, dá uma olhadinha lá. Jesus, ele é o doador da graça. Com certeza, João 1:14-18.
E o verbo, quem é o verbo? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Vamos lá? 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele habita a graça e a verdade. 15. João testificou dele. Que João? João Batista. Testificou dele e clamou dizendo: este era aquele em quem eu dizia, o que vem antes de mim, e que é o que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele sempre pregou Jesus. João Batista veio ao mundo. João Batista é primo de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo como a voz que clama no deserto, profetizado lá em Isaías 43, para preparar o caminho do Senhor. E ele sempre disse: vai vir um aí que é maior que eu, vai vir um aí que eu não sou digno de desamarrar a sandália dos pés. E agora ele chegou. Ele chegou, é esse daí. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Ele é antes de mim. Antes de mim, antes de tudo existir, antes de todas as coisas existir, ele já era. Versículo 16. E todos nós recebemos também a sua plenitude, sim, e graça por graça. É de graça, entendeu? Deus deu a graça, deu a salvação, deu seu filho, sem nós precisarmos pagar nada. Entramos lá no limite do banco, né? Quando a gente tem conta em banco aqui, a gente sabe, né? Entrou no limite, tá lascado. Paga uns juros danado. Mas com Deus não é assim. Nós entramos no limite várias vezes e por graça, no limite de coisas ruins que nós fazemos, de tentar a Deus. Vimos no vídeo anterior que Deus é longânimo, Ele é paciente com os nossos pecados, com nossos erros, e nós entramos direto no limite do cheque especial e Deus continua nos abençoando porque trouxe o seu filho para nós e é graça por graça, é de graça, não paga nada. O preço quem pagou foi Ele, preço de sangue pela nossa vida, tá bom? 17. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tá vendo? Só graça e verdade só estão no mundo através de Jesus Cristo. 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Eu sempre falo nos meus vídeos, vou colocar de novo aqui para vocês, o nosso Deus é trino. Ele é um só, mas são três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é isso? Não vamos entender agora aqui neste mundo, com essa nossa mente pequena para as coisas espirituais, mas na glória o Senhor vai explicar para nós como é que um só pode ser três, como é que três podem ser um. Sabemos que o nosso Deus é trino e ele se forma de três pessoas, tá bom? Então ele nunca foi visto por ninguém, mas através do Filho ele se revelou para nós. Então podemos dizer sim que já vimos o nosso Deus. Que lindo! Uma amostra dos dons da graça inclui. Nós já falamos aqui no canal a respeito de dons, dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Dá uma procurada aqui no meu canal a respeito do vídeo que fala dos dons. Os dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito. Mas a graça também tem dons. E eu separei aqui para você 10 opçõezinhas de dons. Tem muito mais, muito mais. Mas no meu coração o Senhor colocou 10 opções. Nós vamos ver esses 10 itens agora, tá? Então, os dons da graça incluem o primeiro, salvação. Efésios 2:8. O 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e por isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós, não depende de nós. Não adianta querer ser salvo através de qualquer coisa boa que a gente faça por obras, de jeito nenhum. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 2 Coríntios 6:2. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da sua salvação. Eis que agora o tempo é aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Traz salvação a graça. A graça é para isso, é para nos salvar, nos colocar diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, o dom da graça, um dos dons da graça é a salvação. O segundo dom é o dom de adoção. Lemos aqui em cima em João, capítulo 1, versículo de 14 a 18, que Jesus Cristo era o verbo e era o unigênito de Deus. A partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe essa graça e verdade, ele virou primogênito, porque nós passamos a ter o espírito de adoção de filhos.
Também tem vídeo aqui no meu canal a respeito dos filhos de Deus. Dá uma olhadinha que lá é super completo, tá? Então, item 2, adoção. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O seu desejo é que nós sejamos filhos, e ele nos tornou filhos. Filhos adotivos, filhos porque éramos criados. Vê também aqui no meu canal vídeo sobre a criação. Fomos criados por Deus. Quando Deus moldou o homem lá com a terra e com a água do nosso planeta e soprou o seu espírito na narina do homem, nós fomos criados. E Jesus Cristo foi gerado. Eu explico tudinho lá no vídeo. A partir do instante de que esse gerado veio para nos salvar e se entregou no nosso lugar, Jesus Cristo não foi um coitado que foi para a cruz. Já falei isso com vocês. Jesus Cristo, versículo aqui do lado, ele se deu. Ele se entregou. Ele se deu no nosso lugar. Esse mesmo Senhor que se deu no nosso lugar ganhou a posição de primogênito. Ó, sempre se rebaixando. Ele era o único, o unigênito. Ganhou a posição de primogênito e levou todos nós com ele em espíritos de filho também, filhos adotivos do nosso Deus. E fomos recebidos como filhos legítimos. Um filho adotado hoje em dia aqui no nosso planeta, no nosso mundo, não é um filho legítimo? Tem o mesmo direito à herança, o mesmo direito a tudo que os filhos naturais também têm. Exatamente isso. Fomos feitos filhos de Deus e verdadeiramente fomos feitos filhos de Deus, tá bom? Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo? A palavra de Deus não mente, não erra, é a verdade. Gálatas 4:5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Somos mesmo filhos do nosso Deus, conquistados através do sangue de Jesus Cristo. E tem 3 desse dom da graça, o dom da graça sendo colocado sobre nós. E como eu falei, ele traz 10 características maravilhosas. E o terceiro item é direito à herança. Acabei de comentar, temos total direito à herança de Jesus Cristo através de Deus. Somos co-herdeiros com ele. Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, pela vontade dele de fazer o bem, de provocar o bem em nós, ele nos deu direito de herança através de Jesus Cristo. Item 4. Cidadania celestial. Olha que lindo! Muita gente viaja para outros países e vai buscar, né, o passaporte estrangeiro, cidadania de não sei da onde, porque também quer ser cidadão do país não sei o quê. Fica lutando para isso, às vezes não consegue, fica frustrado quando não é aprovado. Conosco não é assim. No mundo celestial, no nosso reino celestial, o reino do nosso Pai, do nosso Deus, ele nos deu de graça. Estamos falando de um Deus de graça. Um Deus que traz a graça, um Deus que é a essência da graça. Esse Deus que é a essência da graça nos deu a cidadania celestial de graça. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso mundo, realmente, onde vamos viver eternamente, não é este mundo aqui. Jesus Cristo já tinha dito, eu não sou deste mundo. Se ele não é deste mundo, nós que seguimos ele também não somos. Para nós está sendo reservado Nova Jerusalém, que em breve virá nos buscar. Tem vídeo aqui no meu canal a respeito de Nova Jerusalém. E ele nos concedeu essa cidadania celestial. Podemos morar em outro lugar, em lugares celestes com o nosso Deus eternamente, de graça. Sem precisar de passaporte, de conseguir, de não conseguir, de ficar chorando porque não conseguiu. Não. Confessou Jesus Cristo, assinou o passaporte, pronto, carimbou lá, cidadão do céu. Coisa mais linda, é um Deus que é a essência da graça. Quinto item é a santidade. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, tudo já foi
predestinado, escrito. Já falei para vocês do nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente, do nosso Deus eterno, que ele está mesmo na eternidade. Tudo antes de acontecer, ele já escreveu lá no livro dele. Nós estamos vivendo aqui os dias de hoje, mas o nosso Deus é eterno, ele é sempre eterno. Ele é Pai da eternidade. O nosso Deus não está condicionado ao nosso tempo. Nós estamos vivendo hoje, mas ele ainda vive o passado, ele vive os dias de hoje e ele já viveu o futuro. Ele já sabe tudo que vai acontecer, tanto que está escrito aqui. Tudo que está acontecendo já estava escrito nos livros de Deus, lá quando ele estava arquitetando. Dá uma olhada nesse Deus maravilhoso aqui, em todos esses atributos que nós falamos também a respeito dessa qualidade de Deus, de ser um arquiteto, de ter montado tudo antes de acontecer. E ele nos coloca justamente essa santidade. Ele nos fez para sermos irrepreensíveis diante dele, do seu amor. Não é lindo? Santos. Jesus Cristo disse: sede santo, porque eu sou santo. E a graça nos dá essa santidade. 6. Acesso a Deus. Temos acesso irrestrito diante do nosso Deus. Antes, para se falar com Deus, tinha que ir diante de um sacerdote. Dá uma olhada lá no Pentateuco, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Tinha que ir diante de um sacerdote, tinha que entregar oferta de animal, de holocausto, de derramar sangue de animal. Hoje em dia, a Bíblia diz que sangue de touro não serve para nada, não pode salvar ninguém. Só o sangue de Jesus Cristo salva. E aqui nós temos agora um acesso a Deus através da graça. O véu do templo se rasgou. Vamos ver isso? Efésios 2:18. O 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele quem? Por Jesus. Nós temos acesso a Deus pelo mesmo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Marcos 15, 37, 38. 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou naquele momento da morte. 38. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Esse véu do templo ficava lá no Santo dos Santos, separando o lugar santíssimo. Ninguém podia passar através desse véu, porque lá dentro a presença de Deus, a Shekinah de Deus se fazia tão presente que alguém que não fosse santificado entrasse lá dentro, morria. Quando Jesus Cristo morreu, neste momento, ó, ele expirou, morreu, saiu o espírito da carne, daquele corpo físico que ele recebeu quando nasceu nesta terra através de Maria. O véu do templo se rasgou. Ele lá naquela cruz, sofrendo, morreu. O véu do templo se rasgou. O que isso queria dizer? Que nós temos agora, qualquer um, acesso direto a Deus. Você não precisa de profeta para ficar te dando profecia. Você não precisa de ninguém para ficar, ora por mim, ora por mim, ora por mim, intercede por mim, ora pela minha vida, ora não sei o quê. Não sabe dar um passo e ficar pedindo para alguém ficar orando por você. Você não precisa disso. Pela graça, esse Deus que é a essência da graça, o véu do templo se rasgou. Deus rasgou aquele véu com a própria mão dele e falou: a partir de agora está consumado. Qualquer um pode entrar diante de mim com livre acesso. É exatamente isso que diz a palavra do Senhor. Agora o item 7 é o perdão. Também temos perdão através da graça. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Perdão total, remissão total das ofensas. Já comentei com vocês a respeito disso num outro vídeo, onde eu falo assim que Jesus Cristo rasgou a cédula, versículo aqui do lado, tá? Jesus Cristo rasgou a cédula que era contra nós. Pegou lá naquela cruz aquela cédula, o escrito de dívida, em algumas traduções da Bíblia, e falou assim, ó, tudo que a Vânia devia, ó, rasgou. Diante de Deus não existe mais. Ele nos trouxe redenção diante do nosso Deus, perdão total dos nossos pecados. Lucas 1:77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Exatamente isso. Ele morreu, ele nos trouxe a salvação. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se manifesta justamente para nos colocar diante de Deus, para trazer o perdão diante desse nosso Deus, para que possamos estar na presença dele um dia. Ele é um Deus que é a essência da graça mesmo, não é? A essência, a essência. 8, item 8, preparação para o serviço é mais um dom da graça. 1 Pedro
2, de 5 a 9. 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Olha isso. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Todos nós somos sacerdócio santo. Qualquer um de nós pode entrar diante de Deus através da presença de Jesus Cristo. Acabei de falar, o véu do templo se rasgou. 6. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem é a pedra da esquina? Quem é a pedra angular? Jesus Cristo. 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Aquele que foi recusado por todos, porque a humanidade não aceitou Jesus Cristo quando ele aqui estava, muito pelo contrário, gritaram o quê? Crucifica, crucifica, crucifica. A pedra que foi rejeitada é a principal pedra angular, a principal pedra de esquina. Quer dizer o quê? Ele é o nosso alicerce diante de Deus. Não se começa uma construção de um edifício sem colocar um alicerce de baixo e muito bem formado. Porque senão, quando o edifício estiver em pé, começa a mudar todo mundo, aí coloca os móveis lá dentro, coloca coisas pesadas, o quê? Rui tudo, cai tudo, entra tudo para dentro da terra, cai o condomínio, cai o prédio. Não é assim? Pois é. Jesus Cristo é essa pedra angular, a que foi colocada lá no alicerce da nossa fé diante do nosso Deus, da nossa salvação diante desse grande eu sou. Que maravilha isso, hein? 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Exatamente, ele aponta o que você está fazendo de errado. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha só, isso é sério demais, hein? 9. Mas vós sois a geração eleita. Eu sou, graças a Deus. E sacerdócio real, nação santa. Gente, olha a qualidade que Deus deu para nós. Vamos repetir, versículo 9. Mas vós sois geração eleita. Gravou aí? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os eleitos de Deus para sair divulgando por aí que existe luz, que não precisamos estar em trevas, que Jesus Cristo já veio e nos salvou. Deus é a essência da graça, Deus é a essência da nossa salvação. Olha que maravilha isso! Eu sou apaixonada por esse Deus, né? Item 9 dos dons da graça. Habitação do Espírito Santo. Somos templo. Em nós habita o Espírito de Deus. Desde aquele momento lá em Gênesis, na criação, quando nas nossas narinas foi soprado o Espírito de Deus. Efésios 1:13, onde diz assim, o 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fora o Espírito habitar dentro de nós, que nós vamos ver isso agora, nós também fomos selados, guardados, marcados, como se fosse um boi mesmo. As pessoas não vão lá, os fazendeiros não marcam o boi lá com um negócio lá quente e fala, esse é da minha fazenda. Exatamente, nós somos selados, marcados, guardados, protegidos por este nosso Deus. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Isso é uma habitação do Espírito Santo. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E 1 Coríntios 6,19, claro, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não somos de nós mesmos. O Espírito de Deus que habita em nós nos faz sermos propriedades deste Deus maravilhoso e exclusivo. Ai, que lindo! Ele é a essência da graça. Item 10, a armadura de Deus. Olha,
Acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar a respeito de armadura de Deus e todo mundo lê todo dia para se proteger, acaba virando até mantra, não é? Lê todo dia, mesma coisa, mesma coisa, e às vezes não sabe nem o que está falando. Mas olha só, é uma característica, um dom da graça. A armadura de Deus foi nos dada para nos proteger de todo mal. Amém? Efésios 6, de 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você viu para que é a armadura de Deus? É para estar firme contra as astutas, olha aí, astutas ciladas do diabo. O diabo não é bobo não, hein? 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Seu problema não é seu marido, seu filho, seu vizinho, seu patrão, sua sogra, sua nora, sua cunhada. Não, seu problema não é de carne e sangue. Porque, versículo 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século. É toda a turma de Satanás, tá? Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Brigar de espírito para espírito nos lugares celestiais. Tem gente que não entende isso. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tendo a consciência de que fez tudo direitinho, fique firme que Deus luta por você. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Vista-se os lombos do seu corpo, né? Na parte de cima, com a verdade. Coloque em você a couraça da justiça. Quem é justo não erra. O nosso Deus é um Deus justo. 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A sua sandália, o seu sapato de guerra vai ser o evangelho da paz. Tomando, versículo 16, sobretudo o escudo da fé. O escudo vai na sua frente, a sua fé. Ele vai apagar os dardos. Vamos ler o versículo. Com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando vir a tentação, quando vir a acusação, quando vierem contra você, o escudo vai estar na tua frente. A fé faz parte da armadura de Deus que Ele deu para você de graça. 17, tomai também o capacete, hein? Tem que cobrir a cabeça. O capacete da salvação. Como se adquire o capacete da salvação? Confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a espada do Espírito, olha lá, uma arma para guerrear, que é a palavra de Deus. Olha que coisa mais linda. 18, orando em todo o tempo. Não esquece de orar. Com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando. Nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não ore somente por você, ore por todo o exército do nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é a essência da graça. Ele nos deu tudo de graça. E quando nós aceitamos essas dádivas, essa graça, de graça que Deus nos dá, olha que armadura, nos concedeu de graça como nos defender do maligno. Aceite, somente aceite, não paga nada, é de graça. E não pode, e não é de se admirar que a sua graça seja multiforme, que tenha várias formas, que se assuma de vários jeitos, que aconteça de várias formas. Quando você menos imagina, aconteceu. Ah, não, vai acontecer desse jeito. Não, Deus muda. Ah, não, mas com fulano aconteceu assim. Eu vi na Bíblia que está escrito daquele jeito. Deus muda. O nosso Deus é criador o tempo todo e a sua graça é multiforme. 1 Pedro 4, 10 e 11. O 10, cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um tem um dom. Nem todos nós temos todos os dons. O Espírito Santo dá o dom para cada um de acordo com o que ele acha que a pessoa precisa. E que a obra também precisa. Ele coloca cada um no lugar estratégico. Nem todo mundo pode ser pastor, nem todo mundo pode ser obreiro, nem todo mundo pode ser levita. Todo mundo tem que ter um cargo para administrar o sacerdócio do nosso Deus. E o Espírito Santo dá os dons, meu alarme, e o Espírito Santo dá os dons de acordo com o que ele acha que as pessoas necessitam. Não é com o que merece. Olha só, ele é a essência da graça. Ele dá porque ele é bom. É um presente. Que coisa mais linda.
Que coisa mais linda, o versículo 11 agora. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo sejais glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu podia estar pregando uma pregação maravilhosa, olhando assim direto para vocês, sem ter que olhar um texto. Podia, posso, eu sei fazer isso. Eu fui treinada para isso. Mas sabe o que eu prefiro? Fazer o que está escrito aqui nessa palavra. Ó. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Sabe o que eu estou lendo aqui nesse papel? O que eu copiei e colei da Bíblia. Não estou pregando minha palavra para você. Estou obedecendo o mandamento do Senhor. Quer pregar? Prega a palavra. Não fica dando explicação que você não entende, que você não sabe, que você acha que foi. Não. Pregue a palavra. Tô lendo tudo. Capítulos, versículos, deixando escrito aqui do lado para vocês e cumprindo o mandamento do meu Senhor, porque Ele é a essência da graça. Ele me deu de graça a minha vida, a minha salvação. O mínimo que eu devo fazer por Ele é obedecê-lo e fazer isso aqui. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Tô aqui lendo a palavra de Deus com vocês. Nada vai ficar na minha palavra. Temos que fazer exatamente do jeito que Ele determinou, tá? Se você vê alguém pregando aí de si próprio, dá uma desconfiada, tá? Porque a palavra de Deus diz justamente ao contrário. O pecado não é páreo para a graça de Deus. Ah, mas não é mesmo. Qualquer que possa ser o impacto do pecado, a graça de Deus é muito mais potente. Claro, o nosso Deus é absoluto e soberano. Já vimos também essa qualidade aqui nos atributos de Deus. Romanos 5, 20 e 21. 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Só através de Jesus Cristo nosso Senhor reina a graça que nos dá a vida eterna. Maravilha! Maravilha! Esse Deus é mesmo a essência da graça. Deus é um Deus doador. É mesmo. Ele nos concede o seu amor e ama concedê-lo. Ele gosta, dá prazer em Deus dar o seu amor para nós. Dar tudo que Ele tem de melhor para nós. A graça é um dos seus maiores prazeres. Com certeza, Efésios 1:9, 9, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua vontade perfeita, que propusera em si mesmo. Nele Ele escolheu, nele Ele determinou que nos faria o bem e que nos daria esta graça. Tiago 4:6 diz assim, antes, Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pois é, tá tudo aí de graça, pega quem quer. Só que Deus resiste aos soberbos. Os soberbos, quem ignora a palavra de Deus, Deus continua na posição de Deus. Sabe aquelas frases de caminhão que a gente tá andando e passa assim, né? Você sem Deus não é nada. Deus sem você continua sendo Deus. Exatamente. Exatamente. Ele é Deus incondicionalmente. Você sem Deus, você não é nada. Ele sem você, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Vamos ver também alguns versículos a respeito desta graça. São vários versículos e eu selecionei aqui mais de... Ih, tem umas 4 páginas de versículo. Vamos falar alguns. Vou dando uma puladinha aqui, tá bom? O Espírito Santo vai dirigindo e eu vou entregando para vocês, tá certo? Vamos falar então dessa essência da graça. Sobre essa graça que nos foi colocada de graça. Gente, fica tão repetitivo ficar falando graça é de graça, graça é de graça, graça é de graça, mas as pessoas não entendem que graça é de graça. Pega, tá à sua disposição, Deus deu através do seu Filho Jesus Cristo. Qual é a dificuldade de entender que graça e que eternidade só se consegue através de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Não é difícil. Qualquer idiota entende. Qualquer criança entende que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Vamos ver mais a respeito dessa graça. Romanos
6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que maravilha! Você não quer que o pecado tenha domínio sobre você? Você está debaixo da graça, mas tem que aceitar. Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Não é mais possível. Estando com Cristo, não pecamos mais. Já falei sobre isso em detalhes em outros vídeos com vocês. Romanos 11,6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. E de outra maneira, a obra já não é obra. Interessante isso, né? É de graça. Se for pelas obras, não é mais graça. E nós estamos na era de Jesus Cristo. É graça absolutamente em todo o tempo. Romanos 12,13. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois é, o dom da graça nos dá essa oportunidade de cada um ter um pouquinho de dom através do Espírito Santo de Deus. Dom que esse Deus, que é a essência da graça, nos concedeu. Romanos 12,6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, que seja segundo a medida da fé. Todos os dons que Deus nos dá a respeito do ministério dele, como falou aqui o dom de profecia, e tem vários outros dons de Deus, tem vídeo aqui no meu canal a respeito dos dons de Deus, que seja pela graça e pela medida que foi concedido. Não adianta você ficar profetizando de cabeça para baixo, eis que te digo, porque eu sou o poderoso profeta, não sei o quê, e às vezes Deus nem falou nada com você. Se ele falar para você meia palavra, entregue meia palavra. Só, não precisa fazer discurso a respeito disso, tá certo? Tô avisando porque tem gente que não, parece que não entende esse versículo, né? Romanos 15,15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Pois é, graça que foi dada de graça, e ele vai, Romanos foi Paulo que escreveu, ele vai simplesmente através da graça entregar a graça de graça. Deu para entender? Pois é. Vou pular um aqui, 1 Coríntios 1,4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A graça só é dada através de Jesus Cristo. E esse nosso Deus, que é a essência da graça, nos presenteou com essa dádiva maravilhosa, né? 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pela graça que foi dada para o ser humano, cada um tem que firmar alguma coisa. E aí firma, monta vamos dizer assim, uma estratégia, uma igreja, monta alguma coisa, firma alguma coisa. Monta, sei lá, trabalha muito, um exemplo muito simples assim, trabalha muito para formar um filho numa faculdade. O que essa pessoa está fazendo? Montando alguma coisa antes, deixando uma estrutura formada para alguém vir e terminar a obra. É exatamente isso que está falando aqui, né? Acho que deu para entender. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Realmente, quando fazemos proezas, quando fazemos coisas assim grandes, que a gente fala, nossa, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Pela minha capacitação humana eu não conseguiria fazer isso. E aqui em 1 Coríntios é justamente admitido isso. Mas a graça de Deus que está comigo foi que fez. Exatamente isso. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, e o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Exatamente. Só pela graça de Deus nós conseguimos viver nesse mundo e fazer alguma coisa frutificar, qualquer coisa prosperar, somente através da graça de Deus que nos é concedida. E, 2 Coríntios 6:1 diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Cuidado!
É tão bom, é tão de graça, e tem aquele ditado também popular, né? Ixi, quando é de graça até cego desconfia. Injeção de graça, mas nem na testa, não é assim? Pois é, cuidado para não receber a graça de Deus em vão. Cuidado para não fazer da graça de Deus uma brincadeira, ficar pisando e sapateando em cima da graça. Vimos no vídeo anterior, e para quem não viu, dá uma olhada, Deus é longânimo, mas a longanimidade dele tem um limite. Ele está esperando você eternamente, ok, mas um dia vai ter juízo, Deus é justo. Olha só isso, hein? É justamente o que falou aqui, ó. Cuidado para não receber essa graça em vão. Recebeu a graça e fica sapateando em cima. Cuidado. É sério isso, né, gente? 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha só, sendo rico, porque é dono de tudo, é dono simplesmente de toda a criação de Deus, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Por quê? Porque ele é a essência da graça. Você vê, ele se diminui, era unigênito, já caiu para primogênito, já perdeu um cargo, era rico, se fez pobre. Com Jesus Cristo é desse jeito, ele sempre se rebaixando, sempre diminuindo para que nós fôssemos exaltados. Isso é graça, isso é a essência da graça. 2 Coríntios 12:9. E disse-me, a minha graça te basta, porque no meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Era justamente Paulo falando, né? Porque ele pedia tanto para Deus para solucionar os problemas dele, para tirar espinho na carne, para fazer isso, para fazer aquilo, e Deus falava, não vou fazer nada disso. Você esqueceu que você foi perseguidor da igreja, meu filho? Aqui se faz, aqui se paga. A minha graça te basta. Exatamente isso. Nós ouvimos muito isso de Deus. Eu já ouvi isso de Deus. Deus resolve tal situação. Ele falou, peraí, a minha graça te basta. Desse jeito Deus resolve. Resolve as coisas, porque Ele é soberano. Ele tem razão nas coisas que ele fala, e ele é a essência da graça. E o versículo diz assim, ó, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, sim. Vou assumir mesmo as minhas fraquezas, vou aceitar as minhas fraquezas, porque ele é acima de tudo, e para que sobre mim habite o poder de Cristo. Quando nós reconhecemos que erramos sim, que somos pecadores sim, a graça, a glória de Cristo se estabelece na vida da gente. Isso é tão profundo espiritualmente, acho que dá para fazer um vídeo falando só desse versículo. Gálatas 1:15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me encheu pela sua graça, exatamente, somos separados desde o ventre da nossa mãe. E quando Deus nos separa para o ministério, quando Deus nos coloca para divulgar a palavra dele, o que Ele colocou em nós de diferente dos outros? A graça, desde o ventre. A graça, fomos escolhidos pela graça. Ah, que maravilha. Deixa eu dar uma pulada aqui. Vamos para Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos exatamente por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Já falamos a respeito disso. Não merecemos nada, é de graça. Para ser salvos, somos salvos exclusivamente por essa graça através de Jesus Cristo. Isso é dom de Deus, não pertence a nós, é dom de Deus, é o dom da graça. Acabamos de falar de vários dons da graça, é exatamente isso. Efésios 3:7, do qual fui ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Para fazermos qualquer coisa, dependemos do nosso Deus 100% do tempo. 100% das nossas ações são governadas pelo nosso Senhor. Infelizmente, muita gente usa o livre-arbítrio para fazer maldade. O mal está aí no mundo, é ou não é? Se todo mundo fosse simplesmente governado por Deus, do jeito que Deus gostaria que fosse, não tinha mal no mundo. Mas infelizmente, nós temos o livre-arbítrio. Não sei se infelizmente, né? Porque Deus que criou o livre-arbítrio, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Então, nós temos esse livre-arbítrio e usamos para o mal. Mas olha só, nós que estamos condicionados mesmo a estarmos debaixo dessa graça, porque a graça foi dada para toda a humanidade através de Jesus Cristo. É de graça, estamos repetindo isso aqui o tempo todo, é de graça, Ele é a essência da graça. Nós estamos
pelo dom da graça de Deus que foi nos dado, segundo a operação do seu poder. Estamos debaixo do seu poder totalmente e totalmente de graça, sendo abençoados de graça. É só pegar, está diante das nossas mãos. Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida de dom de Cristo. Já falamos a respeito disso. O dom do nosso Senhor é maravilhoso. O dom do nosso Senhor é maravilhoso e dons de Deus. Assistam o vídeo que está aqui no meu canal a respeito dos dons. Dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Explica direitinho, com profundidade, exatamente isso. É dom de Deus. Dom de Deus. Estarmos dentro da graça é dom de Deus. Sermos abençoados é dom de Deus. Pegarmos o que nós quisermos é dom de Deus. Nós temos todas as coisas neste mundo. O Senhor colocou diante de nós todas as coisas. Por que nós não usufruímos de todas as coisas que Deus nos deu? Porque não entendemos a graça. Não entendemos a graça. Esse é o grande problema. Último versículo, vai, já estou falando demais aqui. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Presta atenção nisso, hein? O que mais sai da boca da gente todo dia é palavra torpe. E palavra torpe... Nossa, tô enrolando a língua hoje, né? Tô cansado, tá um calor. Palavra torpe não é só palavrão. A gente fala assim, palavra torpe na Bíblia, palavra torpe, palavrão, não é só palavrão. Palavra torpe é a palavra que vai justamente contra os mandamentos de Deus. É aquela pessoa que blasfema o dia inteiro, que reclama de tudo. Igual fiz com o calor aqui agora, ó, tá um calor, só faltava eu falar, pelo amor de Deus, que calor do inferno. Tá amarrado em nome de Jesus. Isso é uma palavra torpe. Glória a Deus pelo calor, porque eu sou uma pessoa que ama o calor, mas amo assim de paixão. Eu passo mal com o calor, mas eu prefiro o calor do que o frio. Pois é o nosso Deus que nos dá todas as coisas de graça, porque Ele é a essência da graça. E olha só, vamos repetir o versículo, Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Exatamente, para que dê graça aos que a ouvem. Que da sua boca saia palavras de graça. Saia palavras que edificam. Saiam palavras que mostrem a grandeza desse nosso Deus, que Ele é sim amor. E é o tema do nosso próximo vídeo, deixa eu ver, exatamente isso. O vídeo 16, Ele é amor. Fale desse Deus que é amor. Fale desse Deus que é a essência da graça. Nós precisamos entender e aceitar esse dom gratuito de Deus, que é a graça. Nós só pensamos em dons de profecia, dons de não sei o que, de ficar adivinhando as coisas, dom de cura. Todo mundo quer dom de cura. Porque o dom de cura é o mais famoso, dom disso, dom daquilo. Esquece esse negócio de dons. Quem tiver que ter, vai ter. Como nós vimos aqui, o Espírito Santo vai dar de acordo com o que cada um precisa, para edificar a obra pela graça do Senhor. Vimos ou não vimos isso aqui? Vimos? Então esquece. Receba o maior dom de todos, que é o dom da graça. Quem tem o dom da graça tem todas as coisas e recebe também todos os outros dons. E isso é de graça. O nosso Deus é a essência da graça. E eu vou ficando por aqui, deixando com vocês mais esse atributo de Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso. Ele é tudo isso que nós temos falado mesmo. Nós já estamos chegando já no último vídeo, esse é o penúltimo. E ele é mesmo, nós vimos, provamos na palavra de Deus, como eu falei com você, estou lendo a palavra de Deus, que Ele é mesmo o que Ele diz que Ele é. 16 atributos: ó, pessoal, zeloso, justo, soberano, onipotente, bom, misericordioso, imutável. Nosso Deus não muda. Ele é a verdade, Ele é santo, onisciente, onipresente, longânimo, essência da graça e amor. Ele é todas essas coisas. Ele é. Nós temos que divulgar esse Deus que é. Ele é maravilhoso. E Ele é também a essência da graça. Eu vou ficando por aqui. Fica na paz de Cristo. E me esperem que ainda tem mais um vídeo. E quem não viu os anteriores ainda, dá uma olhadinha aqui no meu canal. Você precisa conhecer esse Deus. O grande eu sou. O único Deus de todo o universo. Beijo.